Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Darling, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha contenção móvel após a retirada do meu aparelho ortodôntico. E esse vídeo aqui está sendo feito após a sugestão do Eduardo Amorim, lá naquele vídeo sobre quando eu falei que eu tirei o aparelho e odiei o resultado dos meus dentes. Bom, eu vou colocar aqui o print do que o Eduardo sugeriu. É um textão mesmo, gente, e eu amei, confesso. É muito legal, né, ver o meu canal tão pequeno assim, ter algumas pessoas que interagem ainda assim. Então, eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo tudo isso que ele sugeriu. Vou falar com vocês sobre a minha contenção, falar se é estranho ou não beijar com a contenção, como que é a limpeza, como que tá o resultado dos meus dentes e também o motivo, né, mais uma vez de eu ter dito que talvez o resultado não esteja do jeito que eu acho que deveria estar. Lembrando que eu sou leiga, não sou dentista nem nada, mas por uma questão de percepção mesmo. Eu tô aqui com o meu notebook do lado, com um comentário dele em aberto, e aí eu vou ler o comentário dele e vou fazendo em tópico cada coisa que ele foi perguntando, cada coisa que ele foi sugerindo, tá bom? Ele colocou assim: boa noite, lindona. Faz um vídeo mostrando detalhadamente seu aparelho móvel, como se usa, como se retira e coloca, como ele fica na sua boca, nos fundos e no céu da boca. As partes deles que mais juntam saliva e quando isso mais acontece. Tá, vamos por parte. Então, primeiramente, a gente pode entender o que é essa contenção, né? Essa contenção, ela se chama contenção móvel, que ela é utilizada justamente na finalização do tratamento com um aparelho ortodôntico fixo, que são aqueles que tem os bracketzinho, né? Essa contenção, ela serve justamente para manter o dente no lugar após a retirada do aparelho fixo. Por quê, gente? Bom, porque segundo pesquisas, os nossos dentes, eles têm memória, né? Então, a tendência é que eles voltem para o local de origem. Então, assim, a contenção é algo que você vai utilizar assim que você finaliza o seu tratamento e assim que você também retira o aparelho fixo. E a contenção, ela é algo feita sob medida, né? Até porque, apesar dos dentes estarem alinhados, estarem certinhos, cada arcada dentária é uma. Então, lá na finalização do tratamento, a gente vai fazer um molde, né, como a gente fez lá no início, quando o nosso dente estava tudo errado. E aí, quando a contenção fica pronta e quando é feita a retirada do aparelho, é feita a limpeza, tudo direitinho, a gente coloca essa contenção móvel superior, que é essa daqui. E também eu tenho a contenção inferior, que é interna, que eu vou tentar mostrar para vocês. Calma aí. Tudo bem? Dá pra ver, né? A contenção, ela só é nesses 4 dentes aqui, a que eu tenho. Tem esses daqui que são os caninos. E tem esses 4 dentes aqui. Então, a contenção, ela tá internamente nesses 4 dentes aqui. Eu tirei agora a contenção. Vocês vão até perceber também meu jeito de falar, ele fica um pouquinho melhor. A contenção, gente, ela é nesse molde assim, mais ou menos. Que aqui é o encaixe do céu da boca. E aqui é o encaixe dos dentes. Ó. Eu ganhei essa caixinha aqui, lá do dentista. Eu vi que é padrão, assim. Eu já vi alguns vídeos no YouTube de pessoas também que foram retirar o aparelho para poder utilizar a contenção. E eu vi também que é padrão o dentista dar uma caixinha justamente para poder guardar. E aí a contenção você pode guardar ela aqui dentro, ó. E fechar. E aí, para colocar a contenção, você vai pegar normal. Olhar. Ó. Você pode encaixar com o céu da boca. Você pode usar a língua para poder encaixar, que é normal. E encaixar também com o dedo. Então, para poder encaixar é assim, para tirar, eu gosto de vir aqui, ó, nessa parte aqui, puxar para baixo. E pronto.
Bom, agora eu vou para a segunda parte também da sugestão dele, que ele colocou assim. Fala das partes que juntam saliva e quando isso mais acontece, as partes que mais te incomodam, doem, atrapalham a falar e mostra suas manias com ele, como é dormir e beijar usando. Então, em relação à dor, gente, eu não tenho nenhuma. Isso aqui não me incomoda, isso aqui não é feito para ficar extremamente apertado, é feito para ficar ajustado, até porque é feito sob o molde da sua boca. Então, assim, é super de boa, não dói, não machuca, não incomoda. Gente, pra mim é aquela coisa. Eu fiz um tratamento de 2 anos, quase 3 anos. Então, assim, aí logo no último passo, que é a questão da utilização da contenção, eu não pretendo falhar. Então, mesmo que talvez fosse incômodo ficar com isso, e eu digo incômodo não no sentido de machucar, mas mesmo que fosse algo que me incomodasse, mesmo que fosse algo que não me desse muito bem, porque querendo ou não, atrapalha um pouquinho quando eu vou falar alguma coisa, eu usaria mesmo assim, gente, porque é sobre isso, né? É sobre um tratamento que a gente está fazendo. Agora, em relação à questão da saliva, eu percebo que junta mais saliva quando eu tô falando mesmo. E aí, em relação à questão da fala, de atrapalhar e tudo mais, eu percebo que existe aquela falha nas palavras que tem o tom de S, que tem o X, vamos dizer, existem. Dependendo da forma que eu falo, dependendo da velocidade que eu esteja falando, vai afetar a minha fala, essas palavras que puxam S, que puxam X, sabe? Essas que eu acho que tem que tocar o céu da boca. Porque eu não tô tocando o céu da minha boca, eu tô tocando na contenção. Porque a contenção tá aqui no céu da minha boca. Então, atrapalho nessas palavras que eu tenho que utilizar e acabar colocando frequentemente a língua no céu da boca. Então, atrapalha bastante na hora da fala, e a saliva ela vai acumulando mesmo à medida que eu vou falando bastante e tal. Quando eu vou dormir também, e aí quando eu acordo eu percebo também que dá uma certa acumulada ali na saliva. Agora sobre como é dormir e como é beijar usando a contenção móvel, gente. Então, dormir é super tranquilo. Eu acho que a parte mais importante também do nosso dia é dormir utilizando a contenção, porque eu acho que como a gente vira e mexe e tal, tudo mais, pode ser teoria da minha cabeça, gente, mas eu acho que assim, o dormir é onde justamente o seu dente ou o seu rosto pode acabar mudando de lugar com mais facilidade, né? Até porque você tá ali por muito tempo se mexendo, tal. Eu que tenho mania então de se mexer pra lá e pra cá toda hora que eu tô dormindo, então eu não deixo de utilizar a contenção quando eu vou dormir. E é imprescindível, gente, que você utilize a sua contenção móvel na hora de você dormir. É a hora perfeita, você não vai sentir nada, você vai dormir em paz, é super de boa. Beijar também é super de boa, gente. Ontem, depois que eu vi essa sugestão dele, eu até beijei assim, meu namorado de uma forma mais intensa com a contenção. Não mudou nada, assim, super de boa, uma delícia. Assim, super de boa mesmo, não mudou nada. Assim, pra mim, a contenção realmente relacionada a essas coisas do dia a dia, não mudou nada, gente. Eu tô olhando pelo lado positivo, no sentido de que, às vezes, quando eu faço comida, eu fico petiscando as coisas, né? Então, quando eu tô com a contenção, eu não petisco, porque a cada momento que eu for petiscar, eu vou ter que tirar a contenção. Então, tá servindo de forma positiva no sentido ali de me controlar e tudo mais, porque às vezes eu tenho preguiça de tirar a contenção, então eu prefiro só não comer. Eu digo ali na hora de petiscar, né? Obviamente eu não tô com nenhuma questão. Além disso. Enfim. A próxima coisa também que ele sugeriu foi sobre falar de coisas estranhas, nojentas ou inconvenientes que já aconteceram utilizando a contenção. Mostra se eu consigo retirar e encaixar com a língua. E também mostrar truques de como retirar em público sem que as pessoas percebam. Então, sobre coisas estranhas, nojentas e inconvenientes, até o momento não aconteceu nada, gente. Eu acho que, querendo ou não, a coisa mais estranha, assim, acaba sendo realmente quando você tem que comer em público e aí você ter que tirar a contenção, assim, de uma forma mais discreta e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo. Eu saí, acho que foi semana passada, com uma amiga minha. Só que assim, a gente tá entre amigos, né? Então não rola muito aquela vergonha, aquela coisa de ser inconveniente nem nada. O que eu faço é, justamente pelo fato de eu estar na rua, e aí a gente tinha acabado de chegar no restaurante e tal, eu peguei guardanapo,
Aí, com o guardanapo, eu tirei a contenção. Mas foi por uma questão mesmo de higiene, porque a gente já tinha ido na rua fazer algumas coisas antes, não tinha nada para limpar a mão, nem nada. Então, assim, o que eu faço até então é isso. Eu tiro com um guardanapo, alguma coisa assim, e guardo na minha caixinha, gente. E boto a caixinha ali no lado, não na mesa nem nada, deixo no meu colo, então deixo na bolsa que tiver do lado assim. Mas situações estranhas, inconvenientes, nojentas, até o momento não aconteceu nada. É super de boa, realmente. É sobre como tirar de forma discreta em público, então eu ainda não descobri. Eu ainda não descobri, eu acho que uma forma discreta de você tentar fazer essa retirada em público seria isso. Ao invés de você só meter a mão e tirar, você pode pegar o guardanapo e aí você, né, fazer essa movimentação de retirada. E aí, se você não quiser que a pessoa veja o que você está retirando e tudo mais, então que a pessoa não tenha contato visual com a contenção, porque querendo ou não vai ter resquícios de saliva quando você tirar. O que você pode fazer é pegar o guardanapo, tirar, e aí você já envelopa ali no guardanapo e bota na sua caixinha. Ou então, se você não levar a caixinha no dia, você envelopa no guardanapo e deixa ali, ó, num cantinho guardado com você. É igual quando a gente vai utilizar o palito de dente na rua. O que eu faço quando eu vou utilizar o palito de dente da rua? Eu faço assim, e aí tô usando. E assim, é super normal, gente. É isso. É melhor do que você ficar ali aberto e tal e ser inconveniente, né? Se isso pra você é uma inconveniência, pra mim é super de boa. Então, outra coisa que ele fala ali é sobre se eu consigo retirar ou colocar a contenção com a língua. Colocar, eu já mostrei pra você. Colocar, eu já mostrei pra vocês que eu consigo. Agora, retirar com a língua... Não, retirar com a língua eu não consigo. Eu também não recomendo, assim, eu acho que não faz diferença você tirar com a língua ou tirar com a mão. É sobre isso, gente. E também, obviamente, que a contenção é algo que precisa ser constantemente higienizado. Se possível, quando você for escovar os seus dentes, você dá uma higienizada na sua contenção, tá bom? Uma coisa bem interessante aqui que ele perguntou, se eu prefiro o aparelho fixo ou o aparelho móvel, seja na parte superior ou na parte inferior, né? Então, gente, olha, eu acho que eu prefiro o móvel, né? Apesar de ter feito aquele vídeo falando sobre eu ter odiado o resultado e tudo mais, eu tenho, conforme eu gravei alguns vídeos aí pra vocês sobre o show, sobre as coisas e tudo mais, e tirei também algumas fotos e conforme eu tenho me visualizando, me vendo assim, me admirando nesses vídeos, nessas fotos, eu tô começando a gostar do resultado, apesar de eu ainda ter essa opinião de que realmente não tá perfeito, eu tô começando a gostar, gente. É assim, eu acho que assim é uma forma perfeita de mostrar o meu sorriso, de ver também que apesar de eu não estar 100% satisfeita com o resultado, teve resultado sim. Em comparação a tudo também que eu já comentei lá naquele outro vídeo, né, de como era o meu dente antigamente. Então, assim, eu acho que eu prefiro esse porque eu consigo mostrar mais, eu consigo me sentir mais bonita assim também. Eu acho que o aparelho fixo, por mais que você tenha hábitos de higiene super assim, certinhos e tudo mais, eu percebo que meus dentes, eles não são embranquiçados, eles não têm a tendência a se manterem mais claros. Eles, né, por mais que eu beba café e tudo mais, eles não são... Tem pessoas que, por mais que façam tudo isso, ainda assim os dentes permanecem ali clarinhos. O meu não é assim. Então, eu tinha um aspecto de sujeira, assim, muito grande, né, de dente amarelado quando eu usava o aparelho fixo. E nesse, apesar do meu dente continuar no mesmo tom, eu não tenho tanto. Então, assim, eu acho que eu prefiro o móvel mesmo. Bom, ali também o Eduardo, ele pede para falar se eu tenho utilizado certinho a contenção e também para falar sobre se eu já comi alguma coisa, ou então se eu já escovei o dente com o aparelho. Então, se caso ele estivesse se referindo à contenção, né, sobre essa parte de comer e escovar o dente, não, gente. Toda vez que eu vou comer alguma coisa, se eu for mascar um chiclete, se eu for chupar uma bala, se eu for comer um amendoim sequer, eu tiro a contenção. E também, se eu for escovar os dentes, eu tiro a contenção. Eu nunca escovei o dente com a contenção, até porque, pelo que eu saiba, não é o certo a se fazer. O certo é você higienizar a sua boca e higienizar a contenção de forma separada. Isso que eu falo dessa daqui, obviamente, porque essa inferior aqui, porque essa interna aqui, ela não sai, tá? Então, assim, o que eu faço? Toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu tiro a contenção, guardo ela na caixinha, ou então, se eu tô em casa, eu
coloco ela posicionada num local ali de fácil acesso. Pra assim que eu terminar de comer, eu percebo que também não tem nada grudado no dente e tudo mais. Eu não escovo o dente de imediato toda vez que eu como alguma coisa. Eu tenho horas que eu simplesmente boto de volta a contenção. E aí naquele momento de fato ir lá escovar o dente, seja tipo de manhã, ou então durante a tarde, ou então de noite para dormir, eu vou lá, escovo meu dente e higienizo a minha contenção separadamente. E como que é feito essa higienização? Bom, para fazer essa higienização, não foi meu dentista, né, que me explicou nem nada. Eu até esqueci, na verdade, de perguntar isso para ela. Mas eu pesquisei na internet, obviamente, né, gente, que eu sou neurótica. E aí, o que você faz? Você compra um detergente neutro, que aí é que eu comprei esse aqui, da ODD, neutro. E também uma escova de dente específica para contenção, tá, gente? Não é para utilizar a mesma escova de dente que você utiliza na sua boca. Pois é. Então, assim, eu já tinha aqui, porque eu gosto de comprar essas coisas e já deixar guardada. Então, eu peguei essa escovinha lá nova e o que eu faço? Ou eu jogo o detergente diretamente na contenção, ou eu jogo o detergente na escova. E aí, dou aquela umedecida rapidinho e escovo normalmente. Escovo direitinho a parte do plástico, a parte do ferrinho. E depois eu enxago, gente. Não fica com gosto de detergente, não fica com cheiro de detergente, não fica com gosto de nada e com cheiro de nada. E assim, você percebe que realmente teve a limpeza ali, porque, vamos dar exemplo, se você come alguma coisa, se você faz alguma coisa, e aí a contenção, ela fica meio que parecendo que tá oleosa, assim, né, por conta da saliva, por conta de tudo. Quando você lava, você percebe que ela tá ali direitinho, no trinco, entendeu? Então, assim, essa é a higienização que eu faço. Não coloco cloro, não coloco água sanitária, não coloco nada disso, gente. Até porque se é algo que faz contato direto com a nossa boca, eu acredito que não seja recomendado utilizar essas outras coisinhas aí, tá bom? Vai só no detergente neutro, ó, e tá sussa. Bom, por último ali, resumidamente, ele pediu para eu falar um pouquinho também sobre o aparelho fixo, né? De quando eu usei o elástico e qual foi a forma que eu utilizei. E o restante seria sobre a contenção, de mostrar o resultado dos meus dentes também. E também para falar quanto tempo que eu vou ter que utilizar e tudo mais. E enfim. Sobre o aparelho fixo, gente, eu comentei naquele outro vídeo de quando eu falei que eu tirei o aparelho e não tinha gostado do resultado, que eu usei o elástico por somente um período do meu tratamento. Literalmente foi um mês só, porque eu lembro que foi de uma manutenção para outra. E aí as manutenções, elas tinham essas diferenças aí de um mês mais ou menos. Quando eu usei o elástico, foi para colocar mais o meu dente para um dos lados. Agora eu não vou lembrar para qual foi, gente. Eu tenho foto. Tem uma foto na miniatura do vídeo em que eu falo de quando eu tirei o aparelho. E aí eu lembro que eu usei o elástico cruzado, que também só foi um elástico, que a intenção era puxar o dente, sabe? Tentar dar uma alinhada melhor. E aí eu usei por um mês praticamente, que foi de uma manutenção até a outra, e nunca mais usei, gente. Não tive muitas coisas assim no tratamento, em que eu tive que usar muitas coisas, muitos elásticos, várias coisas. Não tive, realmente, em comparação a tudo que eu imaginei, foi um tratamento bem simples mesmo. Eu vou finalizar esse vídeo mostrando, né, os dentes, conforme também o Eduardo pediu. Só que antes de finalizar, eu vou também responder outras perguntas que ele fez, que foi sobre se tem outras formas de retirar a contenção e também falar quais os momentos e as coisas que faz com que eu retire a contenção. Então, sobre a questão de retirar, eu não sei porque eu não testei outras formas de retirar a contenção. Para mim, o mais prático realmente é vindo aqui, ó, nessa direção aqui dos caninos e abaixar e pronto, gente. Aqui pela frente, eu não acho muito bom porque pode fazer com que perca a sustentação, não sei, na minha cabeça acho que isso pode acontecer. E assim, não sai praticamente. Então, eu acho que realmente o jeito mais prático é vir daqui em cima, ó, e ir retirando a contenção. E para colocar, é isso. Você bota o dedo aqui em cima ou então você pressiona com a sua língua, que também para mim é mais prático. Bom, sobre as coisas e os momentos que eu tenho que retirar. Como eu falei, eu retiro somente para comer e mais nada. E aí, vez ou outra, acaba que eu retiro para comer, também, obviamente, para beber café. Eu não tiro para beber água, gente. Esse é um detalhe, tá? Eu só tiro
Pra beber alguma coisa, quando são bebidas que tem, querendo ou não, cor, que é água, suco, essas coisas assim, eu tiro. Agora, quando é pra beber água, eu não tiro. O único momento que eu tô consumindo alguma coisa e eu não tiro a contenção é quando eu bebo água. De resto, eu tiro pra fazer tudo. Eu tiro pra comer, tiro pra beber refrigerante, tiro pra beber suco, tiro pra comer algum doce, tiro pra chupar bala, mascar chiclete, principalmente porque chiclete, gente, gruda em plástico. E isso aqui, de uma certa forma, é um plástico. Então, assim, cuidado, tá? Eu acho que em relação a chupar bala, vamos dar bala house, que são balas duras, pra mim eu acho que não teria problema. Até porque, assim, se ficar aqui melecado, né, assim, entre aspas, você lava a contenção depois que vai ficar super de boa. Então, acho que a questão de chupar bala, acho que não teria problema, mas eu prefiro retirar, né? Enfim, essas foram, no geral, as perguntas, né, e as sugestões que ele deu. Eu amei, gente. Eu achei muito legal essas sugestões. Quando eu li, eu fiquei assim, chocada. Vou gravar o mais rápido possível. Eu achei bem interessante. Eu gosto dessa interação, assim, no canal. Eu gosto, assim, de saber que tem pessoas que assistem, né, o conteúdo, de pessoas que gostam, talvez, dos meus vídeos, né, gente? É legal. Eu quero também agradecer ao Eduardo por essas sugestões, por essas perguntas. Eu já perguntei pra ele aí nos comentários de algum vídeo que ele também respondeu que eu quero mais sugestões pra eu ficar... que eu com certeza vou fazer, pode ficar tranquilo. Aqui tá o vídeo que você pediu, exclusivo, tá? Aguenta que tem conteúdo. E agora eu vou fazer a última coisa, né, que eu acho que seria interessante, que é mostrar os dentes, gente, com a contenção e sem a contenção. Vamos lá. Não repare na minha cara, tá? Então, ó. Ó. Esses são meus dentes com a contenção. Ó, aqui, ó. A contenção, ela encaixa aqui, ó. Aqui, aqui. Também tem aqui, ó. E aí, mais uma vez falando sobre a questão do resultado, ó. Vocês estão vendo? Ó. Tá vendo? Aqui é mais aberto e aqui está mais fechado e alinhado. É por isso que eu digo que o resultado não tá perfeito. E agora... retirando a contenção. Então, como eu falei, eu não acho que o resultado está perfeito, mas a cada momento que passa, a cada vídeo, foto que eu tiro sorrindo, eu tenho gostado do resultado. Como eu falei, gente, a forma que eu tô decidindo lidar com isso é vivendo agora, que eu estou gostando do meu sorriso, e se em dado momento acontecer algo com os meus dentes e tudo mais, eu corro atrás de um outro tratamento. Até porque, um detalhe, olha aqui, tem uma extração que eu fiz aqui, ó, anos, que esse buraco ele está aqui, e aí lá atrás, quando eu ia colocar o aparelho, na época que eu arranquei esse dente, o dentista ele tinha falado assim, olha, o ideal seria primeiro você tentar colocar aqui um implante para depois fazer o tratamento. Por quê? Porque você pode fazer o tratamento e aí por conta desse buraco aqui, o dente entortar. Só que assim, o implante era na bagatela de quase 3 mil reais. E na época, pelo que eu me lembro, eu acho que eu não trabalhava e tudo mais, então era uma coisa totalmente fora da minha realidade. E aquilo ali me paralisou bastante também, tanto sobre a questão de iniciar o tratamento do aparelho somente e tudo no geral.
Então, lá na frente, quando eu comecei o estágio, quando eu consegui ganhar um dinheirinho, meus R$ 600, e aí eu pensei assim, olha, eu acho que eu vou só começar primeiro agora o aparelho. E aí na época também que eu fui, eu conversei com a dentista, falei sobre isso. Na cabeça dela, o primeiro passo não seria colocar o implante, até porque se tivesse que consertar os dentes e tudo mais, quando já estivesse consertado, que o ideal seria após isso começar a ver a questão do implante. Mas, gente, no momento a questão do implante é algo fora da minha realidade ainda. Eu não teria como investir nisso. E é isso, assim, como eu falei, vou ver um dia de cada vez. Eu não tô jogando problemas pra frente, não é isso. Mas, enfim, eu não sei. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Eduardo Amorim por esse textão de sugestão. Me empolgou bastante. Obrigada mesmo. Desculpa ter demorado a responder também lá o seu comentário. Eu falei tudo que eu tinha para falar sobre a minha contenção, sobre a utilização, sobre, enfim, comida, não comida e sobre resultado também. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber também alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar me comunicar com você, tá? Se quiser também sugerir algum vídeo, como uma amiga Eduarda que fez e me deixou bastante feliz, pode colocar aqui nos comentários. Eu falo sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Enfim, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!